Oi, Josi, oi, Duda, oi, Bruna. Vou esperar aqui só a Juliana entrar, que hoje a nossa live vai ser sobre ansiedade, sobre estresse e sobre síndrome do pânico. Eu acho que pelo menos uma vez na vida todo mundo já passou por um episódio desses, né? De ansiedade, de estresse. Se não chegou ao limite de a síndrome do pânico, que é uma parte aí mais forte, mais grave, mas já teve algum episódio de ansiedade. E com a live de hoje a gente vai fechar o Setembro Amarelo para partir para outubro. Dia 1º de outubro a gente vai ter o Outubro Mágico, que é só referente às religiões, a todos os tipos de religiões, né? Então vai ter a oportunidade, todos nós vamos ter a oportunidade de conversar com os mestres, com as pessoas, justamente para tirar as dúvidas, quebrar alguns paradigmas, e vai ser bem interessante. Deixa eu só esperar a Juliana entrar, que eu já chamo ela. Julie, você entrou, só que eu acho que você não me mandou a solicitação para abrir a live para você. Não chegou aqui.
Oi, Zeca. Pronto, gente. A Juliana acabou de mandar a solicitação. Eu vou recebê-la aqui. Para quem não sabe, Juliana é psicóloga e hoje ela vai estar falando aqui sobre a ansiedade, o estresse e a síndrome do pânico. Deixa eu aceitar aqui. Olá, Julie, que bom ter você novamente aqui. o prazer é meu de novo, né? É Estamos aqui de ótimo. novo. Vamos fechar esse setembro amarelo, né? Que é a nossa última live. Falar sobre a ansiedade, o estresse, a síndrome do pânico. A minha internet não está muito boa. Não tem Se tiver problema, algum problema, a gente volta. certo? Assim, eu combinei com você, né, da gente falar sobre isso, sobre medo, ansiedade, estresse, pânico, porque eu acho que as pessoas falam muito da depressão, acho importante falar da depressão, eu acho fundamental. Só que a depressão, ela começa através da ansiedade, através do pânico, através do estresse. As pessoas costumam achar, né, que depressão... Ah, do nada a pessoa estava bem e a pessoa deprimiu. Não foi assim. Teve todo um processo que fez a pessoa deprimir. E geralmente esse processo começa com a ansiedade. Por isso que eu achei muito importante a gente falar desse tema para as pessoas se conscientizarem. Porque hoje a depressão e a ansiedade já são consideradas epidemias mundiais. Tem muitas e muitas pessoas. Hoje mesmo eu passei o dia atendendo e todos os casos foram ligados à ansiedade. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, até mesmo para a gente procurar formas de tratar a ansiedade, né? E eu acho que seria muito importante a gente falar de Setembro Amarelo, falando de todos os transtornos, inclusive. Eu tenho essa vontade. É isso mesmo. Quando a família não entende, é pior ainda, né, Janete? Porque as pessoas ainda têm uma ideia de que a ansiedade é a mesma coisa da depressão. Que as pessoas acham que a depressão é besteira, que a ansiedade é besteira, e não é. Entende? Assim, eu começo falando ou você faz as perguntas? Como é que a gente pode Não, fazer? fique à vontade, Julie. Uma coisa que eu acho muito interessante em relação à ansiedade é que a ansiedade não é aquele frio na barriga, né? Quando a gente Não. tá para receber uma notícia ou quando a gente está nervoso. As pessoas associam muito a ansiedade a isso. E a ansiedade é uma coisa incapacitante, né? E você diz que puxa e leva à depressão justamente porque a pessoa começa a parar de fazer as coisas que gosta, que sente vontade, que faz feliz, começa a se privar de ter uma vida justamente por conta da ansiedade. Não é isso? E Uhum. isso acaba levando à depressão. O que que acontece? Existe a ansiedade, que é esse frio na barriga, quando você está para receber alguma notícia, e existe a
ansiedade incapacitante. Então, eu vou falar assim desde o início. Existe um medo real, que é importantíssimo, que vem lá dos nossos ancestrais, que está no nosso DNA, que faz com que a gente seja programado para sobreviver. Esse medo é fundamental. Todo mundo precisa ter um certo grau de medo. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Avenida Brasil, eu sempre dou esse exemplo. Você não vai atravessar a Avenida Brasil sem uma passarela. É bom você ter um certo medo, porque você vai procurar uma passarela e vai atravessar com cautela. Quando um carro estiver vindo na sua direção de uma forma mais rápida, você vai ter um pensamento mais acelerado para você saber se você volta para a calçada ou se você atravessa com mais rapidez. Então, assim, eu vou falar sobre isso, sobre Deus, isso mesmo. E, assim, as pessoas precisam disso, assim, do medo para poder sobreviver. Né? Tem assaltos, enfim, existe esse medo real. Esse medo faz com que a gente se proteja e sobreviva e continue a nossa espécie, continue, né, a nossa caminhada no mundo. E a ansiedade, na verdade, é uma sensação. É um medo que você não sabe distinguir muito bem o que é. Também é relativamente normal. É importante você ter um certo grau de ansiedade. Né? Hoje eu precisei de um certo grau de ansiedade para acordar numa determinada hora, para fazer os meus atendimentos, para me preparar para a live. Dá uma certa ansiedade que faz com que a gente se programe para a vida. A gente tem mais ou menos uma noção do que a gente vai fazer no dia seguinte. Faz uma lista, se organiza, enfim. Isso é o medo e a ansiedade considerados normais. Só que acontece que hoje em dia as pessoas elas estão vivendo com base no medo. Na verdade, desde os nossos ancestrais, a gente vivia com base no medo. Só que antigamente o mundo era muito mais bruto, digamos assim, muito mais difícil de se viver. Antigamente a gente precisava muito mais do medo para poder sobreviver. As pessoas morriam de fome, não que hoje não tenha. Mas hoje em dia a gente tem muito mais facilidade do que antigamente. Então as pessoas vão continuar sentindo o medo e a ansiedade para poder se organizar nesse mundo. Se cuidar e cuidar dos seus. Só que como a gente vem de uns ancestrais que tinham medo de tudo o tempo todo para sobreviver, porque era importante, a gente adquiriu isso no nosso DNA. Eu sigo sempre uma psiquiatra, eu já falei dela na outra live, que é a Ana Beatriz Barbosa, que ela fala, a gente hoje tem um cérebro novo que é usado de forma antiga. Qual é a forma antiga? É a forma primitiva, de viver com base no medo. E a nossa sociedade, ela promove isso. Ela promove isso de uma certa forma. Porque é uma sociedade que te inspira, te leva sempre a estar na competição, a sempre estar... Você tem que atingir o ideal. E o ideal nunca chega. Você tem que ter o corpo ideal, você tem que ter o carro ideal, a casa ideal, o casamento ideal, né? Quem está na escola, na faculdade, tem que tirar as notas ideais e tem que fazer tudo muito perfeito. E aí sim entra um medo já crônico, aquele medo de tudo, sabe? Que você não consegue identificar. E aí entra uma ansiedade crônica. Não é aquela ansiedade aguda, pontual, de quem, por exemplo, como você falou, está esperando uma resposta de uma entrevista de emprego, né? Ou então conheceu uma pessoa e fica esperando a pessoa ligar, né? Ligar não liga mais, né? Manda o WhatsApp. E não é essa ansiedade, é uma ansiedade crônica já, que a pessoa vive com base nesse medo. E aí a pessoa leva tudo para o lado negativo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Geralmente o ansioso ele tem muitas dificuldades com a autoestima, porque ele acha que ele vai conseguir dar conta de tudo, ele acaba pegando 1000 tarefas e acaba que no final ele não dá conta de nada, porque eu até falei isso essa semana para um paciente, né? Para uma paciente, imagina assim a sua casa muito bagunçada, você não sabe nem por onde você começa.
É mais ou menos assim a mente de um ansioso. Ele acaba pegando muitas informações, pegando tudo muito jogado. Ele quer dar conta de tudo, porque ele tem esse ímpeto de dar conta, porque ele tem medo de não dar conta, então ele acha que vai dar e acaba pegando tudo, e aí ele não dá conta, porque ninguém dá conta de tudo o tempo todo. Nós não somos perfeitos, não tem como, nós somos humanos. E aí ele confirma a crença dele de que ele não é capaz, porque ele não deu conta. E Entra aí em ele vive, frustração, né? exatamente. E aí ele vive ansioso. E um cérebro ansioso é um cérebro que libera muita adrenalina, cortisol, que são hormônios importantes para a sobrevivência, como eu falei. Se você não tiver um escape de adrenalina, por exemplo, quando alguém tiver para te assaltar, você não vai se proteger. Mas o ansioso, ele está sempre no modo luta ou fuga, que a medicina chama, que é esse modo de alerta, porque ele vê o mundo sempre como uma ameaça. Ele sempre vê o mundo de uma forma perigosa. E assim, ele sempre se acha incapaz. Então, ele está sem. Hoje mesmo, eu ouvi de uma cliente minha que está indo muito bem, uma paciente minha, ela está indo muito bem. E ela falou: várias coisas aconteceram na família, mas eu estou conseguindo ir bem. Ela não começou bem, né? A gente começou a fazer um processo legal e ela está indo bem. Só que ela falou assim, mas eu já estou me preparando para o surto de amanhã, porque tá bom demais. Aí eu falei, olha a mente ansiosa aí, querendo já te sabotar. Não é você, é o costume de estar sempre ansioso, sempre pronto para dar alguma coisa de errado. Aí ela falou, mas se eu me preparo, eu não me machuco. Aí eu falo, não, você já está se machucando antes e de repente você já está até criando uma resposta para se dar mal depois. Hoje está tudo bem. E é isso que importa. E você, hoje, na terapia, você tem ferramentas para, se não estiver bem, que está tudo bem também, a gente não vai estar bem sempre, você vai melhorar como você